Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa série de estudos chamado Temas da Bíblia e nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é Jesus como nosso advogado. Nós vamos entender o que significa a palavra advogado dentro do contexto da palavra de Deus e que relação isso tem com Cristo e de Cristo conosco. Então preste atenção naquilo que nós vamos ensinar. A palavra-chave é advogado. Tendo Jesus como nosso advogado fiel, aquele que triunfou sobre tudo e sobre todos, aquele que intercede por nós nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai, é o nosso intercessor, é o nosso Paracletos. Preste atenção. A palavra advogado, em seu sentido usual ou geral, quem é o advogado? O advogado é aquele que empreende na causa de outra pessoa. É aquele que defende outra pessoa e se coloca na causa de outra pessoa. A palavra original usada no Novo Testamento é Paráclitos. E sua tradição, se encontra em João capítulo 14, 16. Olha o que diz João 14, 16. 14, 16. A Bíblia diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. A palavra advogado no original significa consolador, aquele que está do nosso lado. Essa é a palavra original, trocada em alguns momentos da Bíblia como advogado. A palavra original usada no Novo Testamento é isso, Paráclitos, e significa confortador, aquele que caminha do lado. Talvez nesse contexto, você pode ver, aqui está se referindo ao Espírito Santo. Quando a Bíblia diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É aqui que está a palavra confortador. E sem dúvida, é obra do Espírito Santo trazer conforto àqueles a quem ele ministra, mas a sua obra como advogado em favor deles é muito mais extensa e inclui toda a obra do Espírito na vida do crente e através dele. Em seu significado bíblico e espiritual, a advocacia representa uma capacitação divina. Ou seja, duas pessoas da Trindade são reconhecidas como advogadas. O Espírito Santo como advogado do crente, o Consolador, o Paracleto, aquele que caminha do lado, mas também Cristo, principalmente Cristo, é visto como nosso advogado. O que a Bíblia diz a respeito de Cristo como nosso advogado? Nós precisamos entender que Cristo, em seu ministério terreno de 3 anos, Cristo foi o advogado dos seus neste mundo. E antes de deixar o mundo, ele prometeu outro advogado para continuar esse serviço, no caso, o Espírito Santo, na vida do crente, intercedendo pelo crente junto a Deus. Pelo uso da palavra outro aqui, como nós lemos em João 14,6, Cristo sugere que o seu próprio ministério foi o de um advogado, conforme nós vemos aqui João 14,16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, outro advogado, outro daquele que caminha do lado, aquele que julga a nossa causa, a fim de que esteja para sempre convosco. Como um representante legal na corte do céu, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, agora funciona como advogado ou defensor do cristão. Nós vemos isso claramente em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui é a mesma palavra, Paráclitos, que significa chamado, convocado a estar ao lado de alguém, a ajudar alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, um intercessor, um conselheiro em defesa, um assistente legal, um advogado. Nosso Paráclitos é Jesus de Nazaré. Presta atenção. Então ele é o nosso representante legal na corte do céu. Cristo funciona como um advogado, um defensor do cristão, conforme nós vimos aqui em 1 João 2,1. Além do Espírito Santo, que vai operando, também vai intercedendo por nós.
Mas nunca Jesus, né, ele assume a tarefa de promotor, ou seja, de acusador. As acusações são proferidas no céu contra o crente perante o Pai que está no trono, e isto está certificado em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, onde a palavra de Deus diz: porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Que acusador é esse de Apocalipse 12, 10? Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, o ministério celestial de advocacia na Bíblia, no Novo Testamento, é duplo, ou seja, ela é vista como a advocacia em si mesmo, mas também, no caso do Espírito Santo, como, além de advogado, que é Jesus, o nosso intercessor, o Espírito Santo. No último serviço, Jesus, está preocupado com a fraqueza, a ignorância, a imaturidade do cristão, e o Espírito Santo também. Enquanto que no primeiro serviço, Jesus empreende em favor do cristão que pecou, conforme nós vimos aqui em 1 João capítulo 2. A declaração é: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Em 1 João capítulo 1, o efeito do pecado do crente sobre si mesmo é apresentado. Mas em 1 João capítulo 2, começamos ali a contemplar um problema muito mais sério do efeito do pecado do cristão com relação a Deus. Quando reconhecemos esse problema do mal, né, por exemplo, os arminianos supõem que não há uma cura específica por meio da obra advocatícia de Cristo para o pecado do cristão, e que o salvo que pecou deve ser dispensado do seu estado de salvo por causa do delito. Na verdade, preste atenção, isso seria necessário não pela presente obra advocatícia de Cristo, em que ele apela para o valor da sua morte pelo próprio pecado que está em questão. Como advogado no céu, Cristo apela para o fato de que ele suportou esse pecado. A base justa de sua morte pelo pecado assegura a libertação do crente, na medida em que diz respeito à condenação divina. Deus aceita sempre a morte de seu filho, Jesus de Nazaré, como a base de sua libertação e daqueles que pecaram. A obra advocatícia de Cristo no céu a respeito do pecado do crente é tão completa, é tão perfeita, que por ela ele recebe um título que não ganha em nenhum outro lugar, ou seja, Jesus Cristo, o justo. Então, a presente obra advocatícia de Cristo no céu, ela é autodesignada. Ela é designada pelo próprio Deus. Ela está inclusa em sua obra como Salvador. Ela é operada em favor de cada crente em todos os tempos, sem levar em conta o próprio entendimento que o crente tem dela ou qualquer suposta cooperação com ela. É obra de Cristo, é pelos méritos de Cristo. Portanto, não é um assunto de petição, é antes um assunto de louvor e de ação de graças dos crentes. Segundo lugar, o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo intercede? É o nosso paráclito. Então, por exemplo, quando Jesus estava para deixar o mundo, né, ou seja, subir ao Pai, Cristo prometeu um outro advogado. Nós lemos aqui em João capítulo 14, versículo 16. E assim apontou para o Espírito Santo com instruções claras a respeito da obra que o Espírito empreenderia. A obra advocatícia do Espírito Santo é também uma questão de intercessão e de favorecimento direto. É feita a referência, por exemplo, da sua intercessão em Romanos 8, 26 e 27. Está declarado ali na palavra de Deus que ele faz intercessão pelos santos de acordo com a vontade de Deus, e em seu ministério capacitador, o Espírito capacita para toda boa obra e para vencermos todo o inimigo, todos aqueles que se levantam contra nós. Muito grandes são as provisões de Deus para o Filho de Deus nessa presente era. O Espírito não é um mero substituto de Cristo, o sucessor dele. Ele tem o seu próprio ministério incomparável, peculiar, específico. Ele é aquele que é todo suficiente, que foi enviado ao mundo, tanto pelo Pai quanto pelo Filho. Então, os três usos gerais da palavra advogado na Bíblia é que
como nós já falamos, né? São esses três significados. Um advogado legal, que é Cristo, que agora está no céu, assentado à direita de Deus Pai, e que é o nosso intercessor. Segundo, um intercessor, que também é Cristo, e o Espírito Santo. Tanto Cristo intercede por nós no céu, quanto o Espírito Santo intercede por nós na terra, dentro das nossas necessidades. E, terceiro lugar, um ajudador geral, que Cristo, enquanto na terra, foi o nosso ajudador geral. E que o Espírito Santo é, durante toda esta era, na vida de cada crente, em cada coração, em cada trajetória de fé. Então lembre-se disso. Jesus é o teu advogado. Jesus pleiteia a tua causa. Jesus é agora, no céu, o nosso advogado legal. Cristo e o Espírito Santo são os ajudadores gerais dos crentes. E Cristo foi na terra e o Espírito Santo é hoje, durante essa era, o nosso ajudador geral. É Ele quem te dá força, é Ele quem te capacita a vencer o pecado, é Ele quem te dá triunfo sobre as dificuldades, lutas e problemas aqui e agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, operar milagres e maravilhas, deixa o Espírito Santo te tocar de maneira extraordinária, é o que nós desejamos no nosso coração, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, sua casa, sua família, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.